Não é novidade para ninguém, mas o gramado do Maracanã parece estar pior do que nunca. Gabigol andou reclamando sobre isso e Sampaoli reiterou já em duas coletivas sobre a dificuldade do gramado proporcional ao estilo de jogo que o time do Flamengo precisa. E esse fator, além de condicionar a performance técnica dos jogadores, tem condicionado as escalações do treinador rubro-negro. Nesse vídeo eu vou te provar o porquê e como isso tem condicionado as ideias de Sampaoli. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, eu tô querendo chegar a 50 mil inscritos nesse canal até o fim do ano. A meta é audaciosa, mas eu consigo alcançar esse objetivo se você me ajudar. Seja com a tua inscrição, caso ainda não seja inscrito, seja com o seu like nesse vídeo e o seu compartilhamento nos seus grupos. Isso vai ajudar mais pessoas a terem contato com o nosso trabalho. Se você acha o meu trabalho bom, então faça isso por mim. É gratuito para você, mas vai me ajudar bastante. Você já reparou que o Flamengo está jogando com dois volantes na maioria dos jogos? Sabia que isso não é muito o estilo do Sampaoli? Ele gosta de jogadores de mais troca de passe e associação. Mas o Thiago Maia tem sido uma presença marcante no time em todos os jogos, apesar da sua má fase técnica no que diz respeito às construções e a executar algumas coisas que o jogo do Sampaoli pede. Pois é, isso não é à toa. E eu vou te provar agora aqui. Se a gente for olhar os jogos que o Flamengo executou sem um dos volantes, somente com um dos volantes, Thiago Maia ou Pulgar, sob o comando do Sampaoli, você pode ver que no primeiro tempo, o período analisado eu limitei ao primeiro tempo, porque o primeiro tempo é justamente o período de implantação da ideia inicial, onde a escalação inicial ainda está em campo, onde aquele time está postado para executar tal proposta, de uma maneira ainda pouco condicionada com o tempo, com o gol do adversário, com uma expulsão ou algo que o valha. Então, nos jogos que o Sampaoli jogou só com um volante, incluindo esse jogo contra o Grêmio, que deu o que falar pelo número de finalizações do Grêmio, o Flamengo concedeu 2 finalizações no primeiro tempo contra a sua meta. Se a gente for olhar a localização dessas finalizações, e aqui são os 3 principais jogos que geraram, né, esses dados, a gente vai ver que existe uma quantidade grande de finalizações representativa a esse total, que são da frente da área. Os 2 jogos contra Maringá e Nublense não tiveram finalizações contra, tiveram uma finalização contra no primeiro tempo ao todo. Isso gerou o quê? Uma distorção nesse número para baixo, porque esse número era para ser muito maior caso o padrão fosse o dos últimos jogos com esse contexto. Então, vejam como tem uma quantidade grande de finalizações da frente da área. Quando a gente vai para analisar os números dos jogos com Pulgar e Thiago Maia, os dois em campo, a gente vê que esse número baixa para 0,83. E aí tem jogos muito mais complicados, jogos inclusive que o Flamengo não teve a superioridade na posse de bola. E ainda assim, ele teve muito menos finalizações concedidas, com 0,83 finalizações concedidas no primeiro tempo. Isso é uma melhora de 59%. Ou seja, menos da metade das finalizações que o Flamengo concede sem os dois, ele concede com os dois. E isso demonstra o quanto o Thiago Maia tem sido importante defensivamente. E o fator Maracanã está muito claro aí. O time tem dificuldade de fazer um jogo de posse de bola como o Sampaoli gosta. Os erros de passe são frequentes e os erros especialmente enquanto o time está progredindo, ainda na sua saída de bola e com pouca gente atrás da linha da bola. Para isso tem sido muito importante o Thiago Maia, que se não consegue acrescentar tanto com bola, mesmo às vezes tendo que ocupar uma posição mais avançada, ele acrescenta muito nessa recuperação que dá para proteger a frente da área. Contra o Grêmio, o Flamengo precisava de uma dinâmica específica, precisava trazer o Kahneman para jogar próximo ali do meio de campo, para poder manipular aquela perseguição longa. E por isso, precisou abrir mão do Thiago Maia. Quando a gente vê aqui o mapa de finalização contra o Flamengo nos jogos que tem os dois, a gente vê que é muito raro que existam finalizações da frente da área. Muito, muito raro mesmo. Quando acontece, é uma no jogo. Então,
a gente pode entender que, de fato, o Flamengo ele tem essa arma, tem utilizado essa arma como uma adaptação de seu jogo para sofrer o mínimo possível com o gramado do Maracanã. Com isso, conseguido conceder menos finalizações. O jogo contra o Grêmio falou bastante sobre essa quantidade de finalizações concedidas e muita gente exaltou isso demais, até exagerando nos elogios ao Grêmio. Pois bem, fica muito claro que aquelas finalizações concedidas foram após o jogo já condicionado, num segundo tempo, mas ainda assim foram concedidas muitas mais finalizações no primeiro tempo, e isso por conta da presença de um único volante, dada a estratégia específica para aquela partida. Então, a gente precisa entender que o Sampaoli fez uma adaptação ao seu perfil, ao seu estilo de jogo, tem atuado com 2 volantes, e o motivo é o gramado do Maracanã. O gramado do Maracanã é um dos grandes adversários do Flamengo na temporada. Um time que pretende jogar um jogo ofensivo, de ideias e de jogo dominante, não conseguirá fazer isso se tiver que errar passe o tempo todo, se tiver que dominar para poder tocar a bola em lances que seriam triviais e resolvidos de primeira em um gramado com qualidade. Cabe ao Flamengo resolver isso. 10 dias não devem ser suficiente para isso. Então, o Flamengo precisa pensar maior em termos de gramado. Se não for para resolver nessa temporada, que seja na próxima. Fato é que um estilo de jogo dominante, um estilo de jogo realmente plástico, não deve acontecer com esse gramado. Me diz aí a tua opinião.